A ansiedade é da nossa condição humana. É um alerta que o nosso organismo dá se ele pressente perigo. Isso eu acredito que a maioria de vocês sabe. E ela só se torna patológica quando ela é intensa e frequente. Vocês também têm muita curiosidade a respeito de transtornos de ansiedade. E quem conhece o meu trabalho sabe do cuidado e da preocupação que eu tenho com a patologização. Eu tenho essa preocupação, eu sempre falo com as pessoas que acompanham meu trabalho e com meus pacientes também. Então, a intenção hoje é a gente conseguir entender, até para vocês entenderem se o que vocês estão sentindo é uma ansiedade com uma reação adequada para o contexto, se ela está excessiva, se está acima do que deveria ser, poderia ser, o que deveria ser, e quais providências vocês precisariam tomar, né? Então, ficar ansioso, ficar ansiosa pontualmente, porque tem que fazer uma prova, porque está sobrando mês e faltando salário. Isso, acredito que vocês saibam que é uma ansiedade normal. E a gente também sabe que a gente tem vivido momentos estressantes. A gente sabe que a gente vive em uma cidade, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente que vive na Baixada Fluminense, no centro do Rio também já é complicado. O Rio de Janeiro todo está muito complicado. Não teria experiências de outros estados e outras cidades, mas a gente sabe que está tudo muito violento. E isso gera estresse, isso gera ansiedade. Quem acompanha meu trabalho já sabe que é necessário administrar, cuidar da saúde mental. Então, se a gente já sabe o que é preciso, a gente já sabe da reação natural, a gente já sabe que é preciso cuidar para manter o equilíbrio emocional, por que a gente apresenta ansiedade excessiva? Até aqui ficou claro para vocês? Ficou claro? Quer dizer, pontualmente ansioso, nós vamos estar. Né? O filho sai e a gente não sabe se vai chegar inteirinho lá na escola, no trabalho, né? ou até mesmo no encontro com os amigos. A gente dentro de casa, às vezes, já até tem uma certa tensão, né? Mas na maioria das vezes a gente está ali no equilíbrio. Aí, considerando o ambiente tenso, a gente, considerando o nosso contexto, a gente está dentro de uma normalidade. E é por isso que a gente tem que fazer o quê, gente? Procurar dormir bem, se alimentar bem, procurar fazer uma atividade que relaxe a gente. Até aí a gente está dentro de uma ansiedade considerada normal, num contexto estressante que a gente vive, e é primordial que a gente busque manter a nossa saúde mental. Ansiedade normal, reação ansiosa normal, mesmo que num contexto estressante, ansioso, a gente precisa considerar o contexto, tá, gente? A gente precisa considerar o contexto, porque senão vem aquela coisa da ansiedade patológica. Eu fico entendendo que eu estou doente. Ansiedade patológica é aquela que vocês sempre ouvem falar nos transtornos. E dependendo de como essa ansiedade se apresenta, aí a gente classifica como transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, toque, né? A ansiedade generalizada, a gente fica com aquela sensação de perigo, de urgência o tempo todo. O pânico, do nada, de repente você acha que vai morrer, você começa a se sentir mal. O toque, fica aqueles pensamentos dizendo que você tem que tocar a mão em algum lugar, senão alguma coisa muito ruim vai acontecer. E tudo isso gera ansiedade. Mas na ansiedade, a gente tem que tomar cuidado para não... nos sintomas, nos transtornos mentais, os sintomas são comportamentos
que se apresentam de forma excessiva, intensa e desproporcional. Então, assim, é bem complicado conseguir identificar o que é uma coisa e o que é outra. E é por isso que vocês estão aqui, mas tendo um contexto, tendo agente estressor, vamos observar se não estaria dentro de uma normalidade, apesar de ser estressante. Tem essa ansiedade normal, entre aspas, nesse contexto ansioso, que vocês que estão aqui, acompanham o meu trabalho, já procuram dormir bem, se alimentar bem, não é? Já tem lá aquela atividade relaxante, fazem yoga, fazem ginástica, fazem dançam, tocam um instrumento musical, não é? Né? Mas vocês fazem isso tudo e ainda assim vocês observam que a ansiedade de vocês está demais. Né? Vânia, você não falou que é patológico quando é desproporcional e acontece com muita frequência? Então, eu estou assim. O médico falou que eu não tenho transtorno de pânico, eu não tenho ansiedade generalizada, mas eu fico nervosa o tempo todo, eu fico com taquicardia o tempo todo, toda hora me falta ar, não consigo dormir. Seria uma ansiedade excessiva? Sim, seria uma ansiedade excessiva. Não seria patológica? Não sabemos ainda. Uma ansiedade dentro de um contexto de um transtorno, ela tem sintomas específicos, né? Assim, comportamentos específicos. Quem acompanha meu trabalho sabe. Aqui no canal no YouTube, né, tem uma playlist sobre ansiedade, então a gente tem que respeitar alguns critérios que o DSM-5 exige, que o CID-11, agora é 11, exige para a gente classificar como uma doença. Mas quem acompanha meu trabalho sabe que uma ansiedade excessiva pode se tornar patológica. E quando ela se torna patológica? Quando ela está interferindo significativamente na sua qualidade de vida. Se é uma ansiedade excessiva, uma ansiedade patológica, e essa ansiedade patológica é um transtorno de ansiedade, ver com seu médico e com a sua psicóloga ou seu psicólogo. Mas o que não dá é para a gente ficar sem se cuidar, tá?